Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Nós vamos dissecar um dos temas mais comentados e, incrivelmente, mais mal interpretados quando o assunto é saúde e suplementação no balcão da farmácia, a famosa cúrcuma. A ideia dessa análise é separar de vez o que é puro mito popular do que é de fato ciência aplicada. Vamos nessa? Olha só essa frase que com certeza soa familiar para muita gente. Dores articulares, inflamação constante e aquela sensação de corpo sempre travado. Quem atende no balcão ou lida com dor crônica escuta isso o tempo todo, né? E qual é o instinto natural das pessoas? Correr para a prateleira dos anti-inflamatórios sintéticos tradicionais atrás de um alívio a jato. Só que a gente sabe que a conta dos efeitos colaterais chega uma hora. Mas e se eu disser que existe uma alternativa natural potentíssima? Só que, claro, ela precisa ser entendida a fundo antes de sair por aí sendo recomendada. Então, para nossa explicação de hoje, o roteiro é o seguinte. 1. A verdade sobre a cúrcuma. 2. Como a curcumina age. 3. Benefícios e aplicações práticas. 4. Quando evitar a suplementação. 5. O segredo da absorção. E 6. Como escolher o melhor. Começando pela parte 1, a verdade sobre a cúrcula. A gente precisa traçar uma linha bem clara aqui, porque a cúrcuma virou uma febre e a confusão é enorme. De um lado, a gente tem a cúrcuma longa, que é a planta, aquela raiz, o temperinho amarelo que muita gente tem na cozinha. Do outro, temos a curcumina. A sacada é que a planta tem compostos chamados curcuminoides, e a cúrcuma é a estrela do show. É esse composto isolado que entrega aquela ação anti-inflamatória e antioxidante de peso que a ciência tanto fala. Ou seja, o tempero é maravilhoso para o seu arroz, mas são os curcuminoides concentrados que vão trazer aquele resultado clínico real que o corpo precisa. Indo para a seção 2. Como a curcumina age? O X da questão aqui é a capacidade incrível que ela tem de modular as vias de inflamação crônica. A curcumina não coloca um band-aid na dor, sabe? Ela vai lá na raiz das vias inflamatórias do organismo. Isso é um divisor de águas para quem lida com dores articulares, musculares e até condições autoimunes. E o mais impressionante, tem muito estudo mostrando que a eficácia bate de frente com medicamentos anti-inflamatórios convencionais. A grande diferença? O perfil de segurança. É infinitamente mais amigável para o trato gastrointestinal a longo prazo. Seção 3. Benefícios e aplicações práticas. E os impactos positivos se espalham pelo corpo todo. Primeiro, aquele alívio expressivo de dores musculares e articulares, o que é um baita trunfo no manejo da osteoartrite. Segundo, os efeitos neuroprotetores. Sim, a gente está falando de um potencial gigante para preservar a memória e a função cognitiva. Terceiro, ela atua na proteção cardiovascular, reduzindo a oxidação do colesterol ruim, o LDL, e melhorando a função dos vasos sanguíneos. Aí, claro, dá aquela força na digestão e na modulação da microbiota intestinal. Mas olha, um parêntese importantíssimo aqui. A ciência mostra muitas coisas promissórias no laboratório, mas a gente tem que focar naquilo que já está consolidado para não vender falsas promessas no balcão, certo? Confiança é a base de tudo. Avançando para a seção 4, quando evitar a suplementação. Atenção máxima agora, porque esse checklist é inegociável. Sabe aquela história de se é natural, mal não faz? Esquece. Para quem usa anticoagulante, o risco de sangramento aumenta, então passar pelo médico antes é regra. Histórico de cálculo biliar? Extrema cautela. A cúrcuma estimula a contração da vesícula e a gente não quer causar um problema maior. E para quem está na quimioterapia ou já usa anti-inflamatórios fortes direto, o risco de interação medicamentosa é real e deve ser evitado sem orientação especializada. É essa linha tênue que separa uma indicação brilhante de um risco desnecessário. Seção 5. O segredo da absorção. Chegamos ao grande plot twist da nossa análise. A curcumina isolada, por mais incrível que seja, tem uma absorção baixíssima pelo corpo humano. Ela é metabolizada e eliminada num piscar de olhos, antes mesmo de fazer efeito sistêmico. É o calcanhar de Aquiles do composto. Mas o jogo vira completamente quando a gente adiciona a piperina, que é um alcaloide da pimenta preta. Quando essas duas se encontram, rola uma sinergia biológica absurda que joga a biodisponibilidade lá no teto. 2000%. É exatamente esse o nível de aumento na absorção que a piperina traz para a curcumina. É literalmente a diferença entre jogar dinheiro fora e garantir que o ativo chegue na corrente sanguínea para entregar o resultado clínico que a pessoa está esperando. Sem esse empurrãozinho, a suplementação pode ser praticamente inútil. E, finalmente, a seção 6. Como escolher o melhor.
Então, como a gente separa o joio do trigo num suplemento premium? Tem 3 regras básicas. Primeiro, busque sempre extratos padronizados que garantam pelo menos 95% de curcumina na composição. Segundo, pelo que a gente acabou de ver, dê preferência absoluta para fórmulas que já tragam a pipirina junto. E o terceiro ponto, que é uma armadilha comum, fuja de cápsulas que só têm pó de cúrcuma puro. A concentração do princípio ativo no pó culinário é baixa demais para combater uma inflamação crônica de verdade. Suplemento certo em mãos? Então vamos aos protocolos. Passo 1. Para prevenção e manutenção, a dose geralmente fica entre 500 a 1.000 mg por dia. Passo 2. Se o bicho está pegando e a busca é por alívio de dor e inflamação ativa, isso pode subir para até 2.000 mg diários, respeitando as orientações, claro. E o passo 3 traz a cereja do bolo. A curcumina é lipossolúvel. Isso significa que é essencial ingerir a cápsula junto com uma refeição que tenha fontes de gorduras boas. Isso potencializa ainda mais a absorção no trato digestivo. Para trazer toda essa teoria para o dia a dia da farmácia de forma responsável, a abordagem ideal começa com uma pergunta simples. Você tem sentido dores articulares ou inflamações frequentes? A curcumina é um anti-inflamatório natural que pode ajudar. Notou? É uma frase direta que não faz promessas milagrosas, mas abre espaço para uma conversa super qualificada e consultiva. Fechando a nossa análise de hoje, a regra de ouro para gravar é esta. Pintou um quadro de dor e inflamação crônica? Pense na curcumina. Mas sempre avaliando o contexto, as medicações em uso e o histórico de saúde. Eu recomendo muito que vocês compartilhem essa explicação estruturada com a equipe, para colocar todo mundo na mesma página. Fica a provocação para vocês pensarem. Nas próximas indicações, a base vai ser ciência com alta biodisponibilidade ou vai ser só mais um tempero da moda? Um abraço e até o nosso próximo mergulho.